volta para o nosso Rotary em Ação em Montenegro, com a Cristiane, a fisioterapeuta do nosso HM aí. Cris, bom, a gente estava aqui no intervalo, a gente não parou um minutinho, porque está muito interessante. O que a gente falou, uma coisa que eu achei bem legal, Cris, que eu queria que tu comentasse conosco, é a questão dos planos de tratamento, curto prazo, longo prazo. Para mim ficou super claro e eu achei assim, muito importante, né? A questão chegou com alto risco, uma pessoa muito doente, como é que faz, né? O que a fisioterapia faz? Isso. Né? São coisas que às vezes não fica bem claro, né, para a população em geral, assim, para quem não atua direto na área, mas sempre precisa ser um tratamento direcionado através da avaliação, né, uma boa avaliação inicial e traçar um plano. Aquele paciente mais grave, a primeira abordagem com ele, onde acaba sendo mesmo necessidade de ventilação mecânica, tanto invasiva quanto não invasiva, né? Essa primeira avaliação, a gente costuma dizer aí que nas primeiras 2 horas em que o paciente chega, isso é aquele paciente com risco de óbito, assim, né? Então, é um momento mais crucial, onde decisões mais importantes, a fim de manter a vida do paciente, elas são tomadas, né? E aí, nesses, o fisioterapeuta entra quando há necessidade de ventilação não invasiva e no caso de falha da não invasiva, que é quando esse suporte não é o adequado, não atende às necessidades do paciente, a decisão de intubação, que acaba sendo uma decisão médica, né? A equipe discute entre si, mas a decisão de intubação ela é sempre do médico. Então, vocês... Eu não me sofro, eu já vou interrompendo, Cris. Então... não é só o médico, tem uma equipe, o Felipe já explicou mais ou menos pra gente. A gente não tinha entendido, e quando eu falo a gente, a TV, o programa, né, que vocês já participam nesse primeiro momento quando necessário, sempre observando a análise quando necessário. O fisioterapeuta é um profissional que olha muito para a função, né? Então, a função cardiopulmonar e a função motora. Num quadro agudo de um paciente em risco iminente de óbito, naquele momento a função motora para ele não é o que a gente tem de mais importante para avaliar. Claro. Né? Naquele momento é manutenção de vida, então a gente precisa avaliar a condição cardiorrespiratória dele. Quando eu falo sobre decisão de intubação ou não, por que ela é uma decisão médica? Porque assim, muitos pacientes eles podem ter indicação de ventilação mecânica invasiva, mas nem sempre essa é a melhor escolha para aquele paciente. Né? Por exemplo, sem fazer assim discriminação por idade, né? Mas claro. Chega uma senhora idosa já acamada, com uma limitação funcional muito importante, com uma possibilidade muito forte de que aquele quadro agudo que ela está apresentando seja realmente uma evolução de um quadro que há muito tempo já vinha em declínio, né? Será que faz sentido a gente instituir todos os suportes que um hospital dispõe para salvá-la, entre aspas, né? Então, uma das discussões que elas são sempre, isso acaba dependendo de que, para quem escuta, isso soa, né? As pessoas falam assim, é porque não é contigo, é porque não é a tua avó, né? Isso. Mas quais são as discussões que a gente sempre precisa trazer, assim, junto com a equipe e para a população em geral, né? É entender a evolução daquele quadro, né? E quem consegue entender a evolução desse quadro é o médico junto com a família. E se ele decidir que o melhor para aquele paciente, sim, é o suporte respiratório, é a intubação e é todo o aparato que o hospital dispõe, é uma decisão técnica junto com a família, né? E se ele decidir que não, que mesmo com a indicação dessa paciente hipotética necessitar, está decidido que não, e isso foi decidido em comum acordo também com a família, né? Não existem decisões arbitrárias nesse quesito, né? Mas ela é uma decisão médica.
Então, a atuação do fisioterapeuta num quadro mais de curtíssimo prazo, a gente pode dizer que é no prazo de 2 a 4 horas, né? Essa avaliação mais de perto da parte ventilatória do paciente nos casos mais agudos, né? Então, são pacientes que demandam uma vigilância maior à beira-leito, que não necessariamente já estão na UTI, são muitos pacientes de pronto-socorro, ou até mesmo casos de intercorrência, de paciente que já está dentro do hospital, já está internado e precisa dessa avaliação beira-leito, esse primeiro olhar, para daí decidir se dali ele vai para outro setor ou a gente consegue manejar ali mesmo. Então, são decisões de equipe, nunca é uma decisão unilateral, assim. É bom poder contar, eu sempre brinco, né, que 2, 3, 4, 5 cabeças pensam melhor que uma só, né? É uma decisão de equipe. Isso num curtíssimo prazo, né? Num curto, médio prazo, bom, daí a gente já começa a discutir o caso agudo, como que ele vai indo, né? Se o paciente está apresentando sinais de melhora, se ele precisa de medidas que a gente fala mais agressivas, né, para manutenção do quadro. E aí também acabam sendo decisões mais da equipe médica, assim, mas sempre com aquele acompanhamento da equipe de uma maneira geral. E aí, no médio para longo prazo, a gente já vislumbra um paciente que saiu dessa fase mais aguda, que já começa com a resolutividade do quadro da doença dele, e aí a gente já começa a pensar em reabilitação, né? Reabilitação motora do paciente que saiu dos sedativos, que começa a despertar, que começa já esse projeto aí para retirá-lo da ventilação mecânica invasiva. A gente estava comentando antes, né, que o paciente, a gente tem possibilidade de sentar e liberar leito com ventilação invasiva ainda, e inclusive colocá-lo na poltrona, né, tirar ele do leito ainda com ventilação invasiva, se o caso estiver favorável para que isso aconteça. For para isso, né? Depois, claro, que o paciente está ventilando espontaneamente, como a gente fala, que ele respira sozinho, como os repórteres dizem, né, sem ajuda de aparelho. É um jeito que as pessoas entendem, né? Isso. Então, quando o paciente já está respirando sozinho, sem essa necessidade, às vezes ainda com oxigênio, mas por conta própria. E a gente começa com essa fase mais de reabilitação motora, né? Auxílio aos movimentos, para que ele comece a retomar, sempre pensando em como o paciente era antes desse quadro agudo que levou ele para o hospital e como que a gente pretende, né? Quais são as nossas intenções ao projetar uma alta para casa, né? Como que a gente pretende devolver esse paciente para a sociedade, porque esse olhar também é importante, né? A gente tentar programar a reabilitação dentro do hospital com o máximo de ganho possível para que ele volte com a menor sequela possível para casa dele. Dentro dessa nossa conversa tem 2 aspectos. Primeiro, eu vou querer te fazer uma pergunta. A família e o próprio paciente, eles entendem, a gente já está num patamar de que eles entendam a importância desse pós-hospital com fisioterapia, porque eu vejo ainda, e assim, eu tenho, a minha mãe tem uma certa idade, assim, ó, é remédio, fisioterapia, caminhar, o pessoal já melhorou essa visão, Cris? É algo bem cultural, né? É bem cultural. A cultura! Na verdade, é algo assim, até um instinto um pouco primitivo do ser humano. Se eu tiver que escolher entre ficar no sofá e levantar para correr 5 quilômetros, eu vou escolher ficar no sofá, né? Olha, o que eu vou te dizer? Um dos maiores impasses, eu acredito, é o econômico, né? Porque quando as famílias começam, principalmente os nossos pacientes que são pacientes do SUS, quando as famílias começam a prestar, a verificar o quanto em termos financeiros eles precisam investir então eles acabam priorizando. E alguns sim entendem a importância da fisioterapia e outros, por condição financeira que não favorece, não conseguem, né, dar continuidade a esse cuidado quando vão para casa. Mas já está melhor, tu acha? Já está melhor, já é um pouco mais claro, assim, os objetivos, né?
o trabalho do fisioterapeuta ele é muito voltado, como te falei antes, para a função, né? Então, quando o paciente ele sai do hospital para ir para casa, muitas vezes ele tem a função tanto pulmonar quanto a função musculoesquelética muito comprometida. Eu Então, já ouvi falar voltar, isso, né? Musculatura, para ele recobrar força, voltar a caminhar sozinho. Então, algumas ações a gente já começa no hospital, em unidade de internação, que é envolvendo o familiar com o cuidado do paciente, né? Legal. Me ajuda a posicionar no leito. Então, tem algumas estratégias, assim, de manuseio do paciente Já no consegue leito, passar para ele. que a gente já consegue fazer. Claro, sempre com cuidado multiprofissional. A equipe sinaliza, né? Às vezes o médico, às vezes o próprio enfermeiro vai lá e pede pro físio. Físio, ensina a esposa a aspirar, né? Paciente com traqueostomia que vai precisar da continuidade desse cuidado em casa. Então, algumas coisas a gente consegue fazer ainda dentro do hospital em termos de educação, né? E projetar essa alta para casa. Os cuidados, principalmente quanto ao paciente mais debilitado, que não consegue mudar de posição sozinho na cama. Então, são coisas que, junto com a equipe de enfermagem, a gente vai doutrinando já dentro do hospital. Mas varia muito de família para família, né? Tem famílias que entendem e vão assumindo esses cuidados. Tem famílias que entendem que esse trabalho ele é do hospital, eles não fazem questão, ou por desconhecimento, por medo de machucar o paciente. Cultura, né? Medo. Muitos têm medo. Esse medo assim, é né? bastante... Isso. Acho que é bastante comum, né? Mas a gente também entende que é um momento de fragilidade para todas as famílias, né? Psicológico. Deve ficar super abalado. Com certeza. E também com relação à movimentação, já estamos caminhando para o fim. Ai, meu Deus. Tu comentou que vocês participam até da intubação, da extubação, das duas, só de uma. Comenta aí rapidinho, Cris. Vou te pedir. Falando do trabalho do fisioterapeuta na UTI, especificamente no pronto-socorro. O profissional, sim, ele estando presente no plantão, ele é solicitado a participar do procedimento de intubação, que é o procedimento, então, de colocação do tubo, né, introdução do tubo na garganta do paciente. Isso é feito com anestesia geral. O paciente fica, muitas vezes, ele pode ter uma série de intercorrências, pode ter... Enfim, é um procedimento que precisa de cuidados, né? Não é um procedimento assim de altíssimo risco, mas ele é um procedimento que requer cuidados e requer equipe treinada para fazer. Isso talvez é o mais importante assim da gente dizer. Colocar, né? Que toda essa equipe tá ali e participa e que precisa existir, né? Todo um trabalho tanto do hospital enquanto instituição, quanto dos próprios profissionais de estarem preparados para esse momento, né? Porque é um procedimento que não são todos os médicos que sabem fazer, eles aprendem na faculdade, depois eles vão para outras áreas e eles não fazem isso rotineiramente. Quem faz isso rotineiramente? Os médicos que são de plantão, de emergência e de terapia intensiva, anestesistas, né? Mas é um procedimento como qualquer outro, assim, que requer os seus cuidados. O fisioterapeuta, ele ajuda, ele participa do momento da intubação e a condução da extubação, que é o que a gente chama de desmame, né? A retirada do suporte invasivo acaba que sendo conduzida praticamente pelo fisioterapeuta junto com a avaliação médica, né? Mas o start, assim, vamos extubar... e todo o procedimento do protocolo, como a gente fala dentro do hospital, é o fisioterapeuta que faz a retirada do tubo, né? Legal, olha quanta coisa a gente aprendeu hoje aí com a Cristiane, que é a fisioterapeuta do HM. Cris, infelizmente, a minha listinha aqui não foi completa, mas a gente volta a conversar. É importante que o nosso público tenha o entendimento dessa equipe que é médico, é enfermeiro, assistente social, como tu me falaste, tem toda uma estrutura, e eu comentei com o Felipe, a moça que limpa, a moça que atende o telefone e dá uma notícia para a família. Eu não estou falando o nome técnico porque eu não sei como que chama lá, é a recepcionista, é a telefonista, enfim, a Nutri. Então, assim, toda a equipe envolvida, acho que isso é muito importante
para que a gente tenha também a consciência de vamos cuidar para deixar essa equipe para quem realmente precisa. Então, vamos nos cuidar. Cris, está terminando. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para o nosso público. Fala o que tu quiseres, por favor. Bom, tem tempo? Uns 30 segundinhos. Ai, puxa. Tem tanta coisa, estender né? um pouco. Nossa, teriam muitas coisas além do pra claro, gente né? falar, né? Que a gente comentou, né? A gente sabe que tá todo mundo cansado e é muito fácil dizer para quem está trabalhando para recomendar que os outros fiquem em casa, né? Para quem não é linha de frente e tudo mais, acaba sendo algo fácil de recomendar porque não é comigo que está acontecendo, né? Na medida do possível, acho que manter distanciamento social, álcool gel, uso de máscara. Eu acrescentaria mais algumas coisas nessa lista, só complementando, né? A gente vê aí um número de casos mais graves, com desfechos piores em pacientes com doenças crônicas que seriam de um manejo e de um controle primário, né? Hipertensão, diabetes, obesidade. Prevenção. Não é que isso seja algo que... Nossa, a pessoa tem essa tríade, inevitavelmente ela vai ter um desfecho ruim. Mas a gente percebe que são casos piores, não só em função do Covid, mas para qualquer outro motivo de internação, né? A gente percebe que são pacientes que sofrem mais. Então a minha recomendação aí seria a tríade do bem, né? Que acho que é hoje mais do que nunca manejo do estresse, assim, saúde mental na medida do possível. Não sou nutricionista, mas levantaria agora aqui a bandeira da alimentação adequada, né? Concordo. Com suas reservas e tudo. Mas enfim, acho que ainda assim uma alimentação de qualidade, né? E, claro, a prática de exercício físico. Eu acho que eu, enquanto profissional do movimento, não poderia não falar de outra coisa, né? As pessoas às vezes brincam que a gente não é profissional da saúde, a gente é profissional da doença, porque a gente trata de doente, né? Que pena, que boa, ruim! Que pena que é assim. Mas acho que eu, talvez, por gostar muito de atividade física, e daí a gente acaba querendo que as outras pessoas sejam como a gente, né? Instintivamente, mas eu acho que se a gente fosse falar aqui de algum tipo de prevenção, seria a prevenção aí dessas doenças, né? Quem tem fatalmente por herança genética, enfim, mas que pudesse programar uma forma de prevenir, né? De trabalhar isso. Acho que é isso. Então, tá bom. Cris, mais uma vez, o meu muito obrigado, um obrigado ao HM que te disponibilizou vir aqui conversar com a gente, né? E reforço o que a Cris fala e o que a gente vem falando, distanciamento social, a máscara, vamos prevenir, pessoal, o álcool gel, vamos prevenir. Então, estamos encerrando o nosso Rotary em Ação em Montenegro, com a Cristiane, fisioterapeuta do HM. Até a próxima edição.